Terça, 13 de agosto. Verso para memorizar. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. O monte e a multidão. Ouça Marcos 9, 1-13. Dizia-lhes ainda: Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou, em particular, a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: Por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Pergunta 3. O que Pedro, Tiago e João viram com Jesus? Em Marcos 9:1, Jesus predisse que alguns dos que estavam com ele não passariam pela morte antes de verem a chegada do reino de Deus com poder. Isso se cumpriu alguns dias depois, quando Jesus levou Pedro, Tiago e João sozinhos a um alto monte. Lá ele foi transfigurado diante deles, na glória do reino celestial. Moisés e Elias vieram do céu para conversar com Jesus. Lucas observou que eles falavam sobre a partida, em grego, Êxodo, de Jesus, que ele estava prestes a realizar em Jerusalém. Assim, essa cena de glória está ligada à morte de Jesus. Isso daria esperança aos discípulos quando Cristo fosse crucificado. Ao descer o monte, na manhã seguinte, os 3 discípulos perguntaram a Jesus sobre a vinda de Elias. É provável que essa ideia estivesse ligada à expectativa de que Elias reapareceria antes do Messias. Jesus respondeu que Elias já tinha vindo, fazendo referência a João Batista. Assim como haviam matado João, Jesus seria morto, mas ressuscitaria depois de 3 dias. Depois da noite de glória, o cenário no sopé da montanha estava um caos. Os 9 discípulos não conseguiram curar um menino possuído por um demônio. Quando Jesus entrou em cena, todos correram para vê-lo. A história descreve o poder do demônio sobre a criança. Jesus pareceu demorar, perguntando sobre os detalhes da situação. Isso foi demais para o pai, que deixou escapar: Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Jesus percebeu a expressão de dúvida. Ele disse, em outras palavras: O que você quer dizer com "se o Senhor pode"? De repente, como um relâmpago, o pai viu que não era apenas o filho que tinha um problema. Ele próprio tinha um problema de incredulidade que poderia impedir a cura do seu filho. O pai, desesperado, se lançou à misericórdia de Jesus com a frase memorável: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Então, Jesus curou o menino. Você já teve que gritar "Eu creio, ajude-me na minha falta de fé"? Em que situações? O que você aprendeu com essas experiências?